Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade à consideração do livro A Igreja Católica, da editora Magnificat, escrito por Monsenhor Tihamer Todt, bispo húngaro do século passado, iniciando hoje a conferência número 2, o tema escolhido por ele foi: a Igreja de Cristo é una. Una. Estamos aqui na página 21 do livro e, nas suas considerações iniciais, Monsenhor Tihamer Todt diz o seguinte: nós vamos procurar hoje fazer uma analogia entre a Igreja de Cristo ser una e a túnica de Cristo, que é mencionada nos Evangelhos. É uma comparação bem interessante, proposta aqui pelo próprio Monsenhor Tihamer, e vamos aprofundar um pouco mais nela. Então, ele diz assim: na instrução precedente abordamos o estudo da Igreja de Cristo. Será um fato certo que Cristo fundou uma sociedade visível, organizada, a que ele próprio chamou Igreja? Perfeitamente. Basta ler as palavras dirigidas a São Pedro em Filipe de Cesareia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Conforme registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Outra pergunta que ele faz: será certo também que uma só igreja pode ser a verdadeira Igreja de Cristo? Sem dúvida, porque há um único Senhor, de quem procede a Igreja, e uma única verdade ensinada por Cristo. Cristo não fundou várias igrejas, mas uma única. Esta verdade é certa, tanto histórica quanto logicamente. Eis, porém, que se apresenta aqui a grande, decisiva e importante questão. Se Cristo só tem uma igreja, uma única igreja, qual é a verdadeira Igreja de Cristo? Pois hoje temos muitas. Então ele diz algo bem interessante, que é aqui que gostaríamos de nos deter um pouco mais. É com a alma dolorosamente comovida que temos de saber pela história que sobre a doutrina de Cristo tem passado lutas fratricidas ou entre irmãos, que tem rasgado a veste inconsútil de Cristo e dividido a cristandade. Temos aqui nessa frase algo muito profundo, mas precisamos aqui nos deter em duas palavras que ele usa. Primeiro, cristandade, a última palavra. Depois, inconsútil. Falando sobre cristandade, por que eu quero destacar um pouco essa palavra? Porque cristandade, dentro da religião da Testemunha de Jeová, que eu fiz parte durante quase toda a minha vida, é entendida como sendo as falsas igrejas cristãs. Quando ali se fala cristandade, na revista Sentinela, na Despertai, nos livros, nas publicações, de uma forma geral, hoje no site, que é muito conhecido, cristandade compreende a Igreja Católica, todas as igrejas evangélicas, presbiteriana, batista, adventista, Deus é Amor, Assembleia de Deus, episcopal, congregacionalista, qualquer uma, mormons, qualquer outra igreja que não seja a Testemunha de Jeová, faz parte da cristandade, que são aqueles que professam ou apenas da boca para fora dizem ser cristãos, mas na verdade não são, porque não têm o entendimento da verdade conforme ensinada pelo corpo governante, por aquele grupo de homens, segundo eles mesmos ensinam, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e eles então têm a verdade e eles difundem esta verdade somente para a organização das Testemunhas de Jeová. É interessante que essa doutrina é muito parecida com o que acontece na Igreja Católica, bem parecida. Parece até de propósito que algumas coisas eles copiam do que é mais antigo, né? Mas
cristandade, então, tem esse sentido para quem é testemunho de Jeová. É um grupo grande de pessoas, são mais de 8 milhões no mundo, no Brasil quase 1 milhão. Muitas pessoas pensam exatamente assim, acreditam exatamente assim. Agora, qual é a definição do dicionário sobre cristandade? Então, vamos abrir aqui a definição encontrada na internet do dicionário Oxford. Ele diz assim: a cristandade é um substantivo feminino, qualidade ou característica do que é cristão. Depois da definição número 2, a comunidade cristã no mundo inteiro, ou seja, composta de todos os povos e países tidos como cristãos. Então, primeiro é uma qualidade, uma característica do que é cristão ou de quem é cristão. E depois, realmente se refere à cristandade, à comunidade cristã no mundo inteiro. Dentro da Igreja Católica, essa palavra cristandade é usada mais com referência à própria Igreja Católica. Quando existiam reinos inteiramente católicos, não existia outra igreja cristã. Desde o século I, quando Cristo fundou o cristianismo, até o ano 1500, existiu apenas uma única igreja. Houve o cisma lá por volta do ano 1000, o cisma do Oriente, onde o patriarca de Constantinopla se separou de Roma, do bispo de Roma, do Papa. Foi o primeiro grande cisma da igreja, lá por volta do ano 1000 e pouco. Mas até o ano 1500 eram todos católicos. Tanto que a sucessão apostólica permanece na igreja ortodoxa de hoje, mesmo não estando em comunhão com o Papa de Roma, com o bispo de Roma. Porém, a partir de 1517, com Martinho Lutero, a Revolução Protestante, ali sim começou essa grande divisão que existe hoje na cristandade, ou dentro das igrejas cristãs. Então, esclarecido este ponto a respeito da cristandade, vamos agora falar sobre a expressão inconsútil. Porque note como o Monsenhor Thiriamer, ele faz uma analogia belíssima. E se nós conseguirmos entender um pouco melhor aonde ele quer chegar com isso, certamente nos ajudará na nossa vida cristã. Ele diz que essas lutas entre os próprios cristãos, sejam evangélicos, católicos, ortodoxos, protestantes, qualquer denominação, que são cristãos, professam a fé em Cristo. Mas eles têm lutas entre si. Isso é doloroso, isso realmente é algo que mexe com o verdadeiro cristão, porque o que o verdadeiro cristão deseja? A unidade do corpo de Cristo. A igreja de Cristo é una, é única. Então ele faz a comparação dizendo que essas lutas têm como que rasgado a veste inconsútil de Cristo. Bem, vamos entender aqui dentro das próprias escrituras sagradas o que quer dizer a veste ou a túnica inconsútil de Cristo. Conforme aqui a definição do dicionário, inconsútil quer dizer que não tem costura. É uma palavra pouco usada, por isso é importante sabermos a definição correta. Segunda definição, que não apresenta emendas, que é feito de uma só peça, inteiriço. E até aqui cita como exemplo, bem próprio, bem pertinente, a túnica inconsútil de Cristo. Então, aqui o próprio dicionário Oxford, que aparece aqui no Google, ele joga para a Bíblia. O que é essa veste inconsútil de Cristo? Bem, então quando nós procuramos nas Escrituras, nós encontramos esta expressão primeiramente no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 23, que diz exatamente isso, que Jesus tinha uma túnica que não tinha costura. Ela era inconsútil. Mas é interessante que os evangelhos, eles citam o Salmo 21:19, para falar a respeito de algo que aconteceu quando nosso Senhor foi crucificado, foi morto.
aconteceu ali algo, logo após a sua morte, ou durante o processo de crucificação e morte, que os soldados repartiram as vestes de Jesus. Então, olha o que diz o Salmo 21:19, um salmo composto por Davi. Lembrando que Jesus sempre foi chamado filho de Davi. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha que interessante como o próprio Salmo já faz aqui uma separação. Diz que repartiram as vestimentas ou as roupas exteriores, mas a túnica lançaram sortes, porque a túnica valia mais do que as vestimentas. Então, as duas eram vestimentas, na verdade, só que uma era muito mais valiosa, porque ela era una, ela era única, ela era inconsútil. Esse termo é o que queremos destacar. O Salmo 21:19, ele remete a Mateus 27:35. O evangelista São Mateus, ele escreveu mais para os hebreus, para os judeus, para os membros da religião judaica dos dias de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz simplesmente assim: depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta, repartiram entre si minhas vestes, e sobre o meu manto lançaram a sorte. E cita o Salmo 21:19, que acabamos de ler. Muito bem. Depois de São Mateus, nós encontramos também o texto de São Lucas. São Mateus 27:35. Depois vamos para São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Onde o texto diz: E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. São Lucas era discípulo de São Paulo, o apóstolo das nações. Escreveu em grego. Então, São Mateus escreveu em hebraico. São Lucas escreveu em grego. Um era mais dirigido aos judeus, o outro mais às nações. Temos ainda São Marcos, que era assistente de São Pedro, e temos o Evangelho de São João. Então, os 4 evangelhos que temos na Bíblia são claramente influenciados por 4 apóstolos de Jesus Cristo. São Mateus, apóstolo, São Lucas, que era discípulo de São Paulo, apóstolo das nações, não entre os 12, mas apóstolo nomeado diretamente por Cristo e depois, porque Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, a igreja é dele. Ele falou, não, vai ter 12, não, mas eu quero mais um. Pronto, ficou 13. Você vai discutir com Deus? Não dá, né? Então, é assim que funciona. Deus é Deus, ele faz da igreja dele, a igreja é dele. Jesus disse, é a minha igreja. Muito bem. Então temos que confiar na forma de nosso Senhor Jesus Cristo governar a sua igreja. Então, São Mateus, São Lucas, São João Evangelista, que era o discípulo amado, o apóstolo único que esteve diante da cruz de Cristo, junto com 3 outras mulheres mencionadas na Bíblia, e São Marcos, que era o próprio assistente de São Pedro. Então, assim são divididos os evangelhos. Apenas aqui curiosidades históricas para enriquecer o texto. Mas a questão é, quando São Mateus e São Lucas falam sobre a divisão das roupas de Cristo, eles não entram tanto no detalhe. Veja que é uma descrição rápida, sucinta, resumida. Agora, quando São João fala sobre... Quando São João fala sobre a divisão das roupas de Cristo, ele entra mais no detalhe. Vamos ver então como é que isso é descrito pelo evangelista São João. Lembrando que ele estava ao pé da cruz. Os outros 10 apóstolos fiéis, porque não traíram, mas fugiram. Na hora da crucificação, os 10 apóstolos fiéis estavam longe. Judas havia se enforcado. Judas estava perdido. Qual foi o único apóstolo que seguiu o Cristo até
o momento final na cruz? São João Evangelista. Por isso ele pôde relatar aqui no seu evangelho. Vamos começar pelo versículo 24. Ele diz assim: disseram, pois, uns aos outros, os soldados, falando sobre as vestes de Jesus, não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Como é que ele pode falar uma frase dessa aqui? Porque ele estava ali escutando. Ele estava lá, presente. Foi uma testemunha ocular. Ele viu aquilo, ele escutou aquilo. E ele registrou, ele escreveu. E está aqui para nós até os dias de hoje. Então, assim como as Escrituras previram, aconteceu. E aí o próprio São João diz: assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica, ou sobre o meu manto, como disse o outro evangelho. Isso fizeram os soldados, citando o Salmo 21:19, composto pelo rei Davi, pelo profeta Davi. Só que o detalhe aqui está no versículo 23, que diz assim: depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Era uma túnica inconsútil, que representa a igreja de Cristo. A igreja única, ela não tem costura, ela não tem emenda, é uma só igreja. É o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo dele, são seus membros. Agora, com relação à igreja de Cristo não ter costura, ou ela ser um tecido inconsútil, nós precisamos ainda pensar uma coisa, para encerrar o raciocínio dessa primeira parte da conferência número 2. Monsenhor Thihamer continua dizendo assim: quando o Salvador subiu aos céus e deixou discípulos e fiéis, membros da primitiva igreja, então só havia realmente uma única cristandade, um único corpo de Cristo no mundo inteiro. Havia uma única igreja. Mas já desde o tempo dos apóstolos, vemos aqui e acolá surgirem hereges que se apartam da verdadeira igreja de Cristo. Hereges são aqueles que ensinam doutrinas falsas, doutrinas que não são de Cristo e de seus apóstolos, atraindo os fiéis para as sendas do erro. E à medida que avançam os séculos, folhas e ramos cada vez mais numerosos, às vezes até enormes galhos, como aconteceu no caso do cisma do Oriente. Era um galho enorme, caiu, tombou da árvore da igreja. Eles afirmam, esses que saem, que pulsa neles a força vivificante de Cristo, quando na verdade a igreja de Cristo permanece e será sempre a única, una. A igreja de Cristo é una, como a sua túnica era única, não tinha costura, era inconsútil. Espetáculo doloroso e contristador, o dos cismas e das heresias. E na alma humana levanta-se com justa razão esta pergunta, esta decisiva pergunta, que aguarda uma resposta categórica definitiva. Onde está então hoje a verdadeira igreja de Cristo? Então, este tema vamos tratar na próxima consideração. Antes de encerrar, vamos deixar aqui uma pergunta, uma meditação. A Bíblia não fala sobre isso, é apenas uma consideração. Mas quem foi que fez esta túnica de Jesus sem costuras? Quem os nossos queridos amigos acham que fez essa túnica? A resposta é muito óbvia, muito óbvia. Somente uma pessoa, na face de toda a terra, poderia ter feito esta túnica inconsútil
de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem? A mãe dele, a Virgem Maria. Então, veja como a Virgem Maria está ligada à questão da unidade da igreja. Tudo que aparece na Bíblia tem uma razão, tem um sentido, tem um significado mais profundo. Nada é à toa, nada é por acaso. O próprio Deus é o inspirador das Escrituras. Claro que ele fez tudo pensando no nosso bem e no bem de todos aqueles que irão crer no seu Filho. Foi a oração que nosso Senhor fez enquanto estava na terra. Então precisamos olhar para a Virgem Maria como um fator de unidade dentro da igreja. Assim como foi ela que fez esta túnica inconsútil, esta túnica sem costura de nosso Senhor Jesus Cristo, também a Virgem Maria, até hoje, nos dá mostras de que a Igreja Católica é a Igreja única de Cristo. Então, que Nossa Senhora ajude e abençoe a todos nós e que, mais importante de tudo, tudo para a honra e glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.